Gazeta Esportiva chegou. E comigo aqui no estúdio, o tetracampeão Paulo Sérgio. Oi. E meu querido Alex Miller. Tamo junto. Hoje você não veio aqui atrás, não fez aquela Foi, parada foi. toda. É que hoje eu tô um pouco chateada. Não pode. Pique total. Eu sei, é que tem dia que a gente às vezes fica chateada, né? Às vezes... Não fica assim, não. Não, mas passa, mas vai passar. É que às vezes algumas pessoas vão embora desse mundo e deixam uma saudade no nosso coração. Isso é né? verdade, isso é verdade. Mas a gente ora e a gente deixa o nosso carinho aqui, ó. Né? Bom, Thiago Salazar está no Parque São Jorge. Deixa eu ver o céu. E ele vai contar tudo o que você precisa saber sobre o astro internacional Depay. Depay ou Depay? Depay. Depay. Pai. Será que ele vem pro Corinthians, Depay? Ele e o Drogba, os dois vêm juntos. Tem ainda a situação do Dudu no Palmeiras. E o que acontece com o Dudu? Joga, não joga? O que tá acontecendo? A gente vai falar daqui a pouquinho, você vai ver. Vamos entender. E o São Paulo? O São Paulo tá sofrendo com jogadores lesionados. Alexandre Silvestre e José Paes vão contar tudo isso pra gente. E o STJD também marcou o julgamento dos atletas envolvidos na briga entre Verdão e Tricolor. Tem ainda uma entrevista do CEO do Santos e as últimas notícias de Paralimpíadas e Seleção Brasileira. Já viu, né? O programa tá recheado, então fica com a gente. Voltamos depois dessas dicas. Vamos voltar? Bom, a gente começa aqui mandando os parabéns para uma pessoa muito especial que trabalha com a gente. Nossa Marcinha, nossa secretária, Marcia Taro. O bolo, hein, Marcinha? Bolo, hein? O bolo vai ser sexta-feira, viu, Marcinha? É mesmo? Vai Opa, eu tô ser aqui. sexta-feira. Sexta-feira você tá aqui. Que horas da tarde? À tarde, Ah, umas beleza. 4h30. Mas pode ser domingo? Maravilha. Domingo a Marcia não trabalha. Você quer o Ela bolo só vem. pra você. O bolo é pra Vem Marcinha. aqui sexta, ela vem, vem. Paulinho. Passa aqui sexta, né? Na Marcinha, redação. muito obrigada por toda a sua dedicação ao nosso departamento, ao site, ao jornalismo. Você é incrível. Nossa, Você mora no meu coração. me ajudou e muito no de nessa todos chegada nós. minha aqui também. Ela é Parabéns, maravilhosa. Marcinha. Parabéns, É a parabéns. Marcinha. A Marcinha. E a grande notícia de hoje do Corinthians é sobre o atacante Depay. Ele, Thiago Salazar, está no Parque São Jorge com aquele belo entardecer que ele traz pra gente todo dia, mas agora já deve ter escurecido, né? Porque escurece rápido. E Salazar traz a apuração sobre o astro holandês. Boa noite, Salazar. O centroavante vem ou não vem pro Timão? Boa noite, Michele. Olha, já vou explicar, vou deixar essa resposta para o final, pode ser? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro eu quero situar um torcedor, talvez, que não saiba quem é o Memphis Depay. Vamos dar uma ajudada, uma força nisso? Telinha, então, para o torcedor corintiano entender quem é o Memphis Depay. Holandês de 30 anos de idade, ele tem dupla nacionalidade, né? Tanto da Holanda quanto de Gana. É atacante, 1,78 m. E aí, em ordem cronológica da carreira dele, passou por PSV da Holanda, Manchester United da Inglaterra, Lyon da França, Barcelona da Espanha e Atlético de Madrid, também da Espanha. O Atlético de Madrid foi o último clube dele, acabou o contrato, ele está livre no mercado, por isso que o Corinthians tem a esperança de contratá-lo. A janela já fechou, mas como ele está livre no mercado, já estava livre no mercado antes de segunda-feira, ele está disponível para a janela aqui brasileira. O Depay, inclusive, já marcou gol na Neoquímica Arena. Holanda e Chile, Copa do Mundo de 2014, jogo na Neoquímica Arena, teve gol do Memphis Depay. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. E recentemente, agora, nesse ano, defendeu a Holanda na Eurocopa de 2024. Foi até aquele jogo contra a Inglaterra, contra a Holanda, perdeu por 2-1, acabou eliminado. Enfim, não é um jogador qualquer, deu para perceber, né? Eu acho que deu para entender que não é um jogador qualquer, é um jogador de altíssimo nível e um jogador caro. O Corinthians fez uma proposta para o Memphis Depay de 2 anos de contrato. Lembra daquela grana que o Corinthians tem direito junto a Esportes da Sorte, patrocinador master do Timão, que representa 57 milhões de reais para a ajuda de uma contratação midiática? Pois bem, ela seria destinada a essa contratação do Memphis Depay. O Corinthians ainda assim teria que compor ali, teria que inteirar um valor para conseguir trazer o jogador, mas teria pelo menos esses 57 milhões de reais da Esportes da Sorte para ajudar.
esse é o cenário, esse é o Memphis Depay, essa é a proposta na mesa e agora vem a apuração para vocês aqui da Gazeta Esportiva. O que eu consegui apurar é de que o Corinthians, em princípio, estava ali otimista, entendendo que tinha chance, botou a proposta na mesa e estava esperando uma resposta. A informação que eu tive é que o Corinthians esperava ter uma resposta até a semana que vem. Mas neste momento, o tom aqui é de muito pessimismo. Dificilmente essa contratação será concretizada. A gente não pode cravar nada, mas é bom o torcedor corintiano não criar muitas esperanças. Essa é a informação que eu tenho. Por 2 motivos. Primeiro motivo, o Memphis Depay espera receber muito mais dinheiro do que este proposto pelo Corinthians. E a gente soube disso porque lá na Espanha ele recebeu uma proposta do Sevilla e recusou essa proposta por entender que o salário era muito baixo. Então, imagina como é que fica a proposta do Corinthians nesse sentido. E um segundo problema é que o Corinthians conta com esse dinheiro da Esportes da Sorte, correto? Que eu acabei de explicar. Porém, a Esportes da Sorte, ela está envolvida em uma operação da Polícia Civil do Estado do Pernambuco. O nome da operação é Integration, que hoje fez apreensões e cumpriu mandatos, né, de prisão e apreensões em vários estados brasileiros. Foram 19 dos 24 mandatos de busca e apreensão. E a Esportes da Sorte, assim como a VaideBet, ambas estão envolvidas nessa situação. A Esportes da Sorte, dessa maneira, pode ter alguns valores, receitas bloqueadas, contas bloqueadas. Isso faria com que o Corinthians possivelmente não recebesse esses 57 milhões de reais. Então, ficou uma situação bem difícil. Por isso tudo, Memphis Depay provavelmente não virá para o Corinthians, apesar da proposta na mesa, Mi. Tá certo. Assim, até pelas informações que são, assim, que não trazem esperança para o torcedor de ter um jogador desse nível agora. Né? Não tem o torcedor, como a gente ouviu, acaba se criando em volta do corintiano uma atmosfera, uma expectativa, né? E uma atmosfera dos rivais e tiração de sarro, sim, porque quando você vem colocando um nome desse tamanho e ao mesmo tempo você fala, mas é muito difícil, então para que ventilar primeiro uma possibilidade? E conseguir, sabe? né? Você quer tentar trazer o Messi para encerrar a carreira no Corinthians? Legal, mas não fala nada. Faz igual o Palmeiras tem feito com as negociações. Deixa escondido. Inveja, o próprio Ronaldo. O próprio Ronaldo. Dá certo. Chegou. Anuncia, ó que presente legal. Verdade. Agora assim, olha, vamos tentar o Depay, mas olha, é muito difícil. Já antecipo que é quase impossível. É só para virar meme. É igual o Balotelli, é igual o Drogba, é igual o Gabigol. E agora igual o Depay. Mas seria o Depay lógico, é um cara de Copa do Mundo, é um cara muito bom, é um cara que pro Corinthians seria ele mais 10, faixa de capitão e estátua na porta do estádio. Só que não pode, o Corinthians... Tem dinheiro? O dinheiro que vai faltar. Talvez até tenha, mas não para agradar o jogador. O jogador porque se ele recusou a proposta do Sevilla, por que ele vai vir pro Corinthians? Eu acho muito difícil, Alex, eu acho muito difícil um jogador que ainda tem mercado na Europa vir ao Brasil. Eu costumo dizer para os atletas que estão na Europa, ficam na Europa. É óbvio. Os próprios brasileiros ficam na Europa. Fica o máximo que puder. Por quê? Porque esses próprios jogadores vão ser criticados aqui. 2, 3 más atuações vão ser criticados. Então, na realidade, um Depay, tudo bem, o Corinthians hoje precisa de jogadores importantes. Mas o que o Corinthians precisa hoje? Um jogador de área, um centroavante, um cara que vai definir. O Depay não é esse jogador. O Depay é um jogador que se movimenta bastante, é um jogador que joga pelas beiradas, ali ele precisa de um cara de pivô com ele, mas eu não creio nisso daí não, e eu também acho que o Augusto Melo está bem tranquilo e sabe muito bem daquilo que tem que fazer. Mas não é ele que quer? Não, eu não sei. De repente fica todo mundo que é o atleta e é empresário daqui, empresário de lá, e ficam falando tantas coisas. Quando houve uma sondagem do Wesley lá no Bayer Leverkusen, o Augusto Melo me ligou. Paulo, existe? Falei, não existe, e ó aqui o telefone do presidente.
no você Bayer Leverkusen. já cortou? Já cortei tudo isso daí, dei o telefone do presidente do Bayer Leverkusen mas pra aí- ele. aí Quer como é que conversar, fala? conversa os dois direto. Não, é melhor você falar, né? Porque vai falar em alemão, Paulo? Não, mas o presidente, ele é espanhol. Ah, é verdade. É o Fernando Carro, é verdade. do Bayer Leverkusen, ele é espanhol, então E ele... aquele assessor também que veio aqui fala tudo quanto é língua, né? Ou se não tem que pôr no Então, tradutor. é claro que pro Corinthians um nome desse seria legal. Nossa. Né? Seria importante esse nome de impacto, esse nome midiático que o corintiano ainda espera, porque foi uma promessa. Não é que veio do nada, caiu do céu, assim. Existe uma expectativa. Vir alguém também, querer né? vir neste momento. Pois é, só que você tem que fazer isso nos bastidores, você tem que tratar com inteligência, Até pra não com discrição. desgastar a marca. Não desgastar a marca e não gerar, sabe, Meme. uma meme e pressão à toa. Porque, olha, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, o Ronaldo, ninguém acreditava. exato. O Chico Lang virou e falou, o Ronaldo vem. O Ronaldo vem pro Corinthians, não sei o que lá. Quando fechou, só o Chico. Então, e uma semana depois, né? Fechou. Uma semana depois, então E a todo informação... mundo rindo, dando risada e tal, e o Ronaldo veio. Você acha que se um Depay, né? Nós estamos só lidando com um time grande, Pois como é. o Corinthians. Pois é. Então, se o jogador tem a notícia que o Corinthians está a par, vão entrevistar o jogador vai falar, veio uma proposta, tenho interesse, mas não saiu nada por parte do atleta, então vamos ter calma. Bom, a seleção brasileira joga na sexta-feira e uma das dúvidas é sobre o garoto Estevão. Dá uma olhadinha na enquete. O Estevão deve ser titular da seleção brasileira no jogo contra o Equador? Sim ou não? Para você participar dessa enquete é só entrar no site gazetesportiva.com e deixar a sua opinião. Você também pode assistir o Gazeta Esportiva direto no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E aí, para você, Tetra, tem que ser o Estevão já titular? Eu tenho falado já há algumas semanas. O Estevão, nós precisamos explorar o momento dele. E explorar o momento dele é o quê? É no máximo. Jogar na seleção, ser titular. E aí o treinador vai definir se vai dar sequência ou não. Então é um momento que o Estevão está vivendo no próprio Brasil muito bem. É um garoto de personalidade, parte para cima. São poucos os jogadores no Brasil que nós temos com essa qualidade. Então você precisa, nesse momento, usar o atleta e, sem dúvida nenhuma, eu creio que ele vai dar conta do recado. Porque jogar na seleção, para alguns, é mais fácil do que jogar no time. O que você acha, Alex? Eu acho que eu concordo com o Paulo quando ele fala que é preciso explorar o momento do Estevão. Embora o momento do Luiz Henrique também seja maravilhoso no Botafogo e eles, em tese, disputam a mesma posição, mas o Estevão é um cara que já gerou uma expectativa muito grande no Brasil inteiro. Ele apareceu, um menino ainda de 16 para 17 anos, já comendo a bola, arrebentando. E tem gente que fala que ele é melhor que o Endrick. Então, o Endrick foi embora, o palmeirense nem teve tempo de ficar desesperado, porque o Estevão já tomou conta dessa situação, foi o protagonista e é o protagonista. Quando o Estevão está em campo com a camisa do Palmeiras, o Palmeiras é outro. Então, por que não aproveitar esse momento? Mas você sabe, Alex, Por que não? o meu maior medo é esperar o Estevão ir para a Europa, engessarem o jogador e depois ir para a seleção brasileira. Então, esse é o momento. É por isso que eu falo, esse é o momento. No Brasil, o Brasil precisa de qualidade. Nós precisamos mostrar a nossa cara. Como o Neymar, né, Paulo? Nós perdemos o Neymar, a nossa essência. o Neymar ainda era filezinho de borboleta aqui, era magrinho, mas foi pra seleção e arrebentou. E aí foi o Barcelona, tudo. Mudou um pouco as características, o corpo, mas ele foi pra seleção ainda jovem, destaque do Santos, e do mesmo jeito o Estevão tá indo. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, o próprio Robinho, cara. O Robinho na época como jogador no Santos. Ronaldo Fenômeno, tantos outros jogadores. Que era Ronaldinho ainda, né? Precisa explorar agora esse garoto. Bom, vamos falar de Paralimpíadas por aqui, pessoal. O Brasil conquistou mais um ouro hoje na natação. Carol Santiago venceu a final dos 100 metros livre S12. Esse é o terceiro ouro da Carol em Paris. Com isso, ela ampliou a marca de mulher brasileira com mais medalhas douradas em Jogos Paralímpicos. São 6 no total. Parabéns, Carol! Fenômeno, né? Parabéns. Que linda! E o Brasil ocupa o 6º lugar no quadro de medalhas com 15 ouros. Com 3 competições pela frente, o São Paulo tem reforçado seu elenco e isso gera uma dúvida. Como é que o Zubeldia decide quem entra e quem sai com tanto jogador na mão? José Paes te conta.
O torcedor São Paulino já tá até acostumado. Tem jogo do São Paulo, tem Zubeldia aproveitando ao máximo do máximo o elenco tricolor. Todos sepan de que jugando pocos minutos, mucho o prácticamente nada, son muy importantes. Nessa temporada de 2024, o grupo profissional do São Paulo conta com 35 atletas de acordo com o site oficial do clube, e isso aí já levando em conta as contratações recentes do irlandês Jamal Lewis e do argentino Santiago Longo. Desses 35 jogadores, 30 já foram utilizados pelo menos uma vezinha pelo Zubeldia. Os únicos que ainda não ganharam chances, além, é claro, dos recém-chegados, são o zagueiro Matheus Belém, o volante Felipe Negruti e o goleiro Yang, ou seja, rodar o elenco é com o Zuba. Tengo que tomar las decisiones futbolísticas. Cuándo trocar un jugador, cuándo no, cuándo poner otro, a quién puedo sacar. Así que siempre he tratado de actuar con convicción y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, ¿no? Depois da vitória por 2-0 para cima do Goiás no jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil no Morumbi, o técnico Luiz Zubeldia foi questionado sobre o uso dos jogadores da base nessa temporada de 2024. Alguns torcedores são paulinos vêm questionando aí o treinador pela pouca minutagem dos atletas made in Cotia. Eso se planifica. Yo llegué ya con el plantel armado. La dirigencia sabe qué pienso con respecto a los jóvenes. Y ya va a haber momento de incluirlos más, pero dentro de una planificación. O tricolor segue vivo em 3 competições na temporada, então rodar o elenco e aproveitar a base será fundamental para as pretensões do São Paulo até o final do ano. Falando no tricolor, José Paes está em frente ao CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Tem muito jogador no departamento médico do São Paulo? Boa noite, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Tem muita gente, tem muito desfalque no São Paulo, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, aí, nos últimos meses, a gente pode dizer assim. Preparamos uma tela pra mostrar aí pra galera que tá acompanhando o programa de hoje com a gente, porque são 6 os desfalques recentes do São Paulo. Tem o Pablo Maia, né, que não é tão recente assim, teve um problema aí na coxa, passou por uma cirurgia importante, já é desfalque do São Paulo há algum tempo. Ele poderia até defender a Copa América, a seleção na Copa América, o Dorival gosta muito dele, convocou para a seleção, a lesão acabou interrompendo um pouquinho esse ciclo dele na seleção brasileira, com a camisa amarelinha. Tem também o Alisson, né, que passou por uma cirurgia, essa no tornozelo direito, também desfalque importantíssimo, estava jogando demais. 3 laterais desfalcando o São Paulo também recentemente, Igor Vinícius aprimorando a parte física, o Moreira na mesma condição, também aprimorando a forma física, e o Patrick, que acabou quebrando a clavícula, né, fraturou a clavícula no clássico com o Palmeiras no Allianz Parque, até caiu ali, desmaiou, foi para o hospital, um susto danado, mas ficou tudo bem com ele, fraturou a clavícula nesta partida. E o Ferreirinha tem uma lesão no quadríceps, né, também uma lesão que ele acabou tendo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E eu botei essa tela aí para mostrar para vocês, porque eu queria ressaltar o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, ele é uma peça importante nesse time do professor Zubeldia, mas ele não joga desde o dia 30 de julho, jogo contra o Goiás, jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil lá no Morumbis. Ele que atuou em 14 partidas nesse ano, 13 como titular, um cara importante. O Rafinha não vinha jogando, ele vinha dando conta do recado, mas aí o Igor Vinícius, ele teve um desequilíbrio muscular, ficou muito tempo fora, tá fora ainda, mas deve voltar contra o Galo na semana que vem, jogo 2 das quartas de final exatamente da Copa do Brasil. São Paulo precisando reverter aí, depois de perder por 1-0 no Morumbis, precisando reverter o resultado. Então a tendência é que ele volte, ele está treinando aqui com os companheiros no CCT, e a tendência é que ele fique à disposição nesse jogo importante contra o Galo. No ano passado passou por 2 cirurgias, né, no pubis, só jogou 2 partidas em 2023, mas nesse ano conseguiu engatar aí uma boa sequência e vai voltar muito em breve, repito, contra o Galo no dia 12 lá na Arena MRV, jogaço da Copa do Brasil. Jamal Lewis, lateral esquerdo, contratado pelo São Paulo no finzinho agora dessa janela na segunda-feira, voltou lá para a Irlanda do Norte,
país dele para defender exatamente a Irlanda em 2 jogos da Liga das Nações, contra Luxemburgo e contra a Bulgária. Ele veio aqui para o Brasil, passou por exames médicos, está correndo atrás de visto, né, de trabalho, aquela parte burocrática, veio para cá, fez tudo isso, agora retornou lá para a Europa. O primeiro jogador britânico da história do São Paulo voltou lá para defender a seleção da Irlanda do Norte em jogos importantes da Liga das Nações. Tá certo, Michele? Devolvo para você, beijo grande aí e tchau! Valeu, José Paes, muito obrigada por todas as informações sempre precisas, né? Esse menino dá para saber combinar. Menino tem futuro, esse hein? menino combina o jogo, marca o gol, é um menino maravilhoso. Fala sobre Jamal, o que vocês acham do Jamal? Conhece o Jamal? Não Tem um conheço nome de jogador de basquete, né? Jamal Lewis. Jamal Lewis? Jamal Lewis. Eu não conheço, vamos esperar para ver o Jamal. Vamos esperar para ver, é da seleção da Irlanda, né? Enfim, era um lateral esquerdo, é um lateral esquerdo, e o São Paulo precisava de um jogador para essa posição. Só tem o Wellington, na verdade, que vai é sair, titular, né? E que vai embora no fim do ano. Inclusive, o novo time dele da Inglaterra já queria levá-lo agora, e uma das razões que o São Paulo não quis nem abrir negócio, porque não tinha quem pôr no lugar, né? Então, agora que o São Paulo contratou um jogador, tem que esperar. Só tem ele, então só vai ter esse aí. Tem um menino, o Patrick, né? Tem que ter mais é o um, reserva, né? que machucou, enfim. Então, o São Paulo tá com carência em algumas posições e ele chega para ocupar essa vaga, pelo menos de reserva, brigando com o Wellington até o fim do ano. E é um tempo que ele vai ter para se adaptar a uma nova realidade de vida, de cultura, de futebol, de ambiente, para poder aí desenvolver a sua capacidade. Se ele mostrar que tem potencial, a substituição vai ser natural. Sai o Wellington e entra ele. Aí, se ele não for bem nesses próximos meses, aí o São Paulo deixa para um pouquinho depois se preocupar com uma outra possível contratação para a lateral esquerda. Por enquanto, vai com o Wellington e com ele que chegou agora para poder ser aí uma sombra para o Wellington e ser uma opção também para o Zubeldia. Mas você viu uma Eu gosto cena ali? muito do Wellington. Eu gosto muito do Wellington. É um jogador que faz jus a toda essa euforia dos europeus aí e merecida esse presente para o atleta de estar jogando uma Premier League. Agora, você buscar lateral hoje no Brasil tá difícil. Difícil. Tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá muito difícil. Por quê? Porque não tem. Até que o Palmeiras deve renovar com o Marcos Rocha para o de novo. Chega Giai, não tem laterais, tá difícil. Aí o pessoal tá buscando lá fora, vai na Colômbia, vai na Uruguai. Vamos pro seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, uma rápida paradinha, mas a gente volta depois com o interesse do Corinthians por um... Não, a gente já falou do Corinthians, do astro internacional Depay, mas a gente tem novidade do Dudu no Palmeiras que a gente ainda não falou. Dicas. Bom, seguinte... Santo bastidor, hein? Santo bastidor. Aqui é um programa ao vivo e um programa fora do ao vivo. A revista France Football anunciou hoje os indicados à bola de ouro da temporada. Então vamos lá, os nomes. Vinícius Júnior do Real Madrid é o único brasileiro entre os 30 indicados ao prêmio de melhor do ano. O único brasileiro. Caramba. Será que ele tem chance? O Yuri Alberto não foi? Não. Não? Ó, depois a gente comenta, deixa eu só falar. Sim, Entre os atletas com até 21 anos, quem representa o Brasil é o Savinho, do Manchester City. No futebol feminino, aí eu fiquei orgulhosa demais, a Gabi Portillo e a Tarciane, ambas do Coringão. Aê, Corinthians! Tá no Bola de Ouro. Não vai cair. E o técnico Arthur Elias também tá entre os finalistas. E os vencedores serão conhecidos no dia 28 de outubro em Paris. Vini Júnior tem chance ou não? Não vai dar, né? Eu acho muito difícil. Eu acho muito esse difícil. Esse não é o da FIFA, esse é o da revista France Football. Mas eu acho muito difícil, até porque o Vini Júnior é um bom jogador, gosto dele. Mas em relação à ambiência dele na Europa, com os adversários, é muito truculento o negócio. E aí vai pesar mais outros jogadores que já estão na Europa, os jogadores que ganharam títulos na Europa, então vai ser difícil. Tá certo. Bom, hoje teve apresentação... Aqui, ó, só tem a Marina Buffon avisou a gente que a Tarciane não é mais do Corinthians, mas na revista France Football ela entrou ali como jogadora pelo que ela fez no Corinthians, pelo que ela fez, né? A temporada dela e tudo mais. Hoje, e pra onde ela foi?
Pra onde será que ela foi? Marina, agora você me responde pra onde que ela foi, porque eu fiquei com a dúvida. E teve hoje a apresentação do jogador do Santos, mas quem roubou a cena mesmo foi a fala do CEO do clube, Paulo Brax. E quem traz tudo pra gente é ela, Marina Buffon, que tá na nossa redação de esportes. Boa noite, Má. Oi, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Respondendo a sua pergunta, a Tarciane, que era do Corinthians, agora está no Houston Dash dos Estados Unidos, tá bom? Então ela está aí concorrendo, claro, pelo que ela fez pelo Corinthians, mas também pelo restante da temporada pelo Houston, tá certo? Você falou do Santos, pois é, hoje a gente teve a apresentação, eu tenho que colar sempre quando eu vou ver esse nome, gente, do Youssoufa N'Dié, que é o novo atacante gambiano ali do Santos, ele que é super carisma, foi fazer essa apresentação, falou português, que é uma das línguas que ele fala, enfim, foi apresentado. Mas antes dele, quem falou foi o Paulo Brax, que é o CEO do Santos. E aí, gente, ele relembrou o empate da última sexta-feira, que vocês devem se lembrar muito bem, o Santos estava vencendo por 2-0, estava com um a mais em campo, cedeu o empate 2-2, caiu na tabela, está em terceiro lugar, e aí ele classificou esse episódio como constrangedor e falou umas boas verdades aí, olha só. A sexta-feira aqui, mês passado, né, mas foi sexta-feira, foi constrangedor, foi inadmissível, foi indefensável. A Série B é uma competição muito difícil e a gente não pode deixá-la ainda mais difícil. O retorno é ruim dentro da nossa expectativa de performance e a responsabilidade é de todos. A reação precisa ser imediata. Desde sexta-feira ao final do jogo, fizemos reuniões duras, comissão, técnica, direção, e nós estamos prontos para agir. Nós estamos prontos para encarar esse momento que é sensível, mais de 60% da competição já passou, e nós não podemos errar. E não há trava nenhuma que nos impeça de agir. Trava nenhuma que nos impeça de agir, o Brax falando sobre a situação do elenco, da comissão técnica. Ficou no ar aí mais ou menos essa fala dele, mas deu a entender que o Santos está agindo. Um dos mais criticados, além do Fábio Carille no último jogo, foi o Wesley Patati. E hoje, inclusive, o Santos anunciou a sua venda para o... Olha aqui o nome do clube, que é israelense, Maccabi Tel Aviv, lá de Israel. Wesley Patati, que não vinha muito bem no jogo da última sexta, realmente foi muito mal. E segundo as informações do nosso querido André Costa, do site gazetesportiva.com, ele foi vendido por cerca de 8 milhões de reais, mais ou menos, e foi vendido 60% dos seus direitos econômicos naquele processo de mais-valia, né? Ou seja, quando e se ele for vendido pelo clube israelense, o Santos vai ter direito a 40% dessa fatia do valor, tá bom, Mi? Vamos lá, o CEO do Santos falou ali que vai tomar as medidas, como é que ele falou? Não há nada que nos impeça de agir. Agir como? Então... Se ele quiser, que ele quis dizer mandar embora pode alguém? ser. Não, e outra coisa, né? A fala aqui, estou olhando aqui no GE, fizemos ações, cobranças internas que tiveram como consequência mudanças de programação da carga de treinos. Então ele está interferindo no trabalho do Carille? Então, primeiro que eu gosto que não venha o presidente falar. Eu acho que se você tem um dirigente, você tem um diretor, ele tem que se expor, ele que tem que ir, ele que tem que falar. Tinha visto ele. Eu também não. Você gostou de ver? Bom, é bom. Pelo menos nós que estamos desse lado sabemos quem faz parte. Tem que chegar junto. O momento do Santos não é bom. Não é bom, até porque foi um investimento muito grande que o Santos fez para tirá-lo, para voltar para a Série A. Então eu gostei dessa fala aí. Agora, tem que ver como é que o Carille também vai receber essa fala. Isso aí. Porque assim, se isso é exposto publicamente, quando um dirigente publicamente se mete no trabalho do treinador... ingerência. Pode gerar um certo incômodo internamente. Você conhece como que é bastidor de futebol. Lá dentro, a coisa pode estar fervilhando. E eu não duvido nada que se o Santos tropeçar mais uma vez, até porque já tem um burburinho lá que o Cuca já
O nome do Cuca já é bem falado lá dentro do Santos. É mesmo? É, exatamente. E o Paulo Brax está convidado para vir aqui no Mesa Redonda, quando ele quiser. Vir aqui no Mesa Redonda, depois vai com a gente jantar uma pizza na sequência do programa que beleza, na Marguerita, né? Vamos lá. Bom, vem aqui falar do peixe pra gente. As eliminatórias da Copa do Mundo voltam amanhã. Você de casa se lembra de como que tá a tabela do torneio? Bom, para ficar por dentro de tudo, dá uma espiadinha na tela. As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 estão de volta. E o Brasilzão tem que abrir os olhos, porque a situação tá feia, viu? Os 2 próximos jogos, válidos pela 7ª e 8ª rodadas, serão contra Equador e Paraguai, nos dias 6 e 10 de setembro. Primeiro no Couto Pereira e depois no Defensores del Chaco, em Assunção. Neste momento, o Brasil está na 6ª posição da tabela das eliminatórias, atrás de Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela e Equador. Ou seja, está na posição mais baixa por uma vaga direta no Mundial. O 7º disputa a repescagem. O técnico Dorival Júnior, que ainda não comandou a seleção nas eliminatórias, convocou os seus 23 escolhidos no último dia 23 de agosto, com 2 novidades: os jovens Estevão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. Vamos relembrar quem mais foi chamado? Goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Al Nassr; Ederson, Manchester City. Zagueiros: Beraldo e Marquinhos, Paris Saint-Germain; Éder Militão, Real Madrid; Gabriel Magalhães, Arsenal. Laterais: Danilo, Juventus; William, Cruzeiro; Guilherme Arana, Atlético Mineiro; Wendel, Porto. Meio-campistas: André e João Gomes, Wolverhampton; Bruno Guimarães, Newcastle; Gerson, Flamengo; Lucas Paquetá, West Ham; Rodrigo, Real Madrid. Atacantes: Endrick e Vinícius Júnior, Real Madrid; Estevão, Palmeiras; Luiz Henrique, Botafogo; Pedro, Flamengo e Lucas Moura, São Paulo. Muito bem. Então, um dos grandes ídolos recentes do Palmeiras está com poucas chances no clube. Eu quero saber do meu querido Alexandre Silvestre. Vem participar aqui, Silvestre, do Gazeta Esportiva. Estou com saudade de você. E eu quero saber o que eu estou perguntando todo dia, Silvestre. E ninguém me responde. Cadê o Dudu? Por que que o Dudu ainda não está jogando? Tudo bem, Michele? Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Palmeiras retomou as atividades hoje aqui na academia de futebol, onde o Dudu deve ter treinado, porque não temos acesso mais ao dia a dia do clube. O Dudu não joga a bola para valer há exatamente 1 mês. A última partida do Dudu foi em 4 de agosto contra o Internacional, empate por 1-1. Dudu começou como titular, foi substituído no intervalo, Michele. Depois, no dia 10 de agosto, ele sentiu dores na panturrilha, passou por exames, não foi detectada lesão. Então, Dudu foi colocado para fazer um trabalho à parte, de reforço muscular. O Abel Ferreira chegou a comentar isso numa das entrevistas coletivas, que o Dudu estava abaixo da condição física dele. Eu mesmo sou testemunha, vi os jogos do Dudu depois da lesão de joelho, depois que ele voltou, e o Dudu estava muito fraco fisicamente, sem explosão, sem ritmo, algo super natural para um atleta acima de 30 anos, que depende muito da velocidade, da explosão, e que vem, ou que vinha, de uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho, ficando afastado por praticamente 1 ano. Então isso é normal que aconteça até com os jovenzinhos, né? Da atrofia muscular, o jogador precisa reconquistar confiança na articulação, não é simples. O contrato do Dudu vai até dezembro de 2025. Lembrando que ele quase foi para o Cruzeiro, se comprometeu com o Cruzeiro e deu para trás na última hora. A Leila chegou a falar em fim de ciclo do Dudu. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Seria uma retaliação do Palmeiras para com o Dudu? Por conta dessa quase ida dele para o Cruzeiro? Para mim, não. Eu repito o que eu disse. O que eu vi do Dudu em campo e o que eu tenho de informação, o Dudu precisava mesmo passar por uma situação aí de treinamento, de reforço muscular. Ainda tem toda essa data FIFA para ele recuperar o que ficou para trás e tentar retomar a pegada que ele sempre teve, um dos ídolos, um dos principais jogadores do Palmeiras. E para vocês aí, Palmeiras está dando uma gelada no Dudu? Eu não posso dar nenhum tipo de informação, porque se eu tivesse eu falaria, Michele, então eu não vou ser leviano. Para mim não, para mim o Dudu tem que passar por esse processo mesmo.
Paulo Sérgio e Alex Miller. Tema Dudu. Eu posso começar? Eu vou ser bem breve na minha colocação, Pode, porque eu você sei quer que ser um tetracampeão. eu sei que o Alex Você quer que eu conhece pegue um café bem pra você? lá, Quer tá? que eu café? Quer que eu pegue o café? Um chazinho. Você não precisa ser... Eu quero um você- café. Eu vou pegar... Eu quero um chazinho, cafezinho. faz também. favor. Eu não posso ser o diretor. Nossa, o diretor me pegou pelo cabelo agora. Não, sai daí. Eu até entendo essa questão de você ter colocado o Dudu antes. Eu creio que até voltou cedo, porque toda aquela polêmica com o Cruzeiro, o torcedor do Palmeiras, o torcedor palmeirense queria ver o Dudu, ele voltando, e eu creio que foi um pouco precipitado, até porque ele teve uma lesão muito séria. É lógico que você vai ver um jogador desse não treinando ou não jogando, você vai vir com as cobranças. Agora, tem que dar tempo, e eu creio que o Dudu tá bem tranquilo, viu? Até porque o Abel aqui, em várias oportunidades, comentou sobre o Dudu, e eu creio que o relacionamento entre os dois está muito bem, viu, Alex? Vamos lá, Dudu. Dudu. O Dudu, primeiro que as pessoas têm que pensar que o Dudu não pode ser tratado como se fosse um saco de batata. O Dudu, ele é o maior nome dessa história atual do Palmeiras. De 2015 para cá, quando houve essa retomada que marca a época mais vitoriosa da história do clube, o Dudu é o principal símbolo disso tudo. Ele chegou em 2015 naquele chapéu histórico, principalmente em cima do Corinthians, mas também em cima do São Paulo, foi anunciado num domingo de manhã, jogou pelo Palmeiras e foi o que foi. Ele não teve culpa de ter se lesionado de uma maneira gravíssima, como se lesionou. Demora para readquirir a forma antiga. Ele errou, se equivocou na questão do Cruzeiro. Como todo ser humano erra, ele pode ter errado também. Voltou atrás, quis ficar. A Leila, naquele momento, falou que era fim de ciclo. Depois, até como informação, eles conversaram. Eles entraram num acordo e ficou tudo bem entre eles. Entendeu? Aí o Abel foi colocando o Dudu aos poucos e percebeu que ele realmente não estava no mesmo ritmo dos demais jogadores. Por quê? Porque essa lesão gravíssima faz com que o jogador demore para readquirir a velha forma. E poderia ocasionar outras lesões. Poderia ocasionar outras lesões e prejudicaria o time também tecnicamente, porque ele não estava sendo útil em campo. Sim. Aí o que aconteceu? O Abel, sabiamente, pegou o Dudu e falou, ó, vamos fazer um período aqui de preparação física. Né? Ele treinou com o Sub-20 durante muito tempo agora. Ele ficou treinando junto com o Sub-20 também. Para quê? Para correr junto com a molecada. Aí depois de um mês, ele está pronto para voltar. Ficou no banco contra o Atlético Paranaense. E quem fala que é por causa daquela cláusula, que se ele jogar metade dos jogos, ele renova automaticamente, então o Palmeiras está afastando, estão fazendo alguma coisa para prejudicar o Dudu, não tem nada a ver, porque essa cláusula só entra em vigor no ano que vem. Se no ano que vem ele jogar metade dos jogos do Palmeiras, ele tem o contrato renovado automaticamente por mais um ano. Então, esse afastamento de agora não tem nada a ver com essa cláusula que, repito, só vale para 2025. Então, o Dudu merece todo o respeito, todo o carinho, ele é o maior símbolo da virada palmeirense, dessa era gloriosa que o Palmeiras vive, ele é o maior nome, precisa ser colocado isso em questão, né? Para parar então, de uma vez por todas com isso. Ele é mais ídolo, ele, assim, o Marcos em primeiro lugar, depois já é o Dudu? Ah, nesse século, sem dúvida. Século XXI é Marcos e Dudu, não tem outro nome. Mas Abel Ferreira? Ah, tô falando de jogador. O Abel, como técnico, já é o maior da história acho também. Que é Marcos e Abel, tipo, o Abel é um super ídolo. Ah, né? tudo bem, o Abel é super ídolo, mas falando de jogador que entra em campo, é Marcos, porque o Marcos entrou no século XXI, então o Marcão, campeão do mundo, seleção brasileira, não tem como. Então, o Marcos e o Dudu, como o principal símbolo, desde 2015 até hoje, ele participou de todos os títulos. Até quando ele foi pro Catar, porque teve um problema pessoal e teve que ir embora. Ah, lembro. O Palmeiras foi campeão da Libertadores sem ele, porque ele estava no Catar. Só que ele participou da primeira fase daquela Libertadores. Sim. Então ele também conta como campeão da Libertadores, porque participou de uma parte daquela campanha. Meio do ano, isso. Né? Então ele é campeão de tudo, junto mais do que o Abel. Não, e tem que valorizar um jogador desse. É muito então, comentário, é isso aí. Ele vai jogar, ele vai ser útil ao Palmeiras. Tranquilo. E outro, o Lázaro vai embora, o Estevão vai embora, você vai mandar o Dudu embora também? Não. O Dudu vai jogar de novo. E não tem jogadores depois pra comprar. Então. Só se for pro Corinthians. Ele tem a mesma idade do Lucas Moura. O Lucas Moura tá na seleção brasileira, por que ele não pode ir também daqui a pouco? Ué, o Lucas Moura tem a mesma idade dele, 32 anos. Com 32 anos você vai acabar a carreira do Dudu? Não vai. Não, eu acho que o Dudu tem muito futebol ainda pra jogar e tem lugar pro Palmeiras.
tem lugar no Palmeiras. Vai ser útil. Antes da gente seguir por aqui com o programa, eu vou te passar o resultado da nossa enquete. O Estevão deve ser titular da seleção brasileira no jogo contra o Equador? A maioria respondeu que sim. O povo quer ver o Estevão jogar. Lógico. 74% dos votos. atração. A gente tá confiando no Estevão. Lógico. 18h55. Aí ficou angustiada com o horário. O diretor me fala aqui, ó. A confusão entre jogadores de Palmeiras e São Paulo no último Choque Rei chegou no STJD. E o Silvestre vai voltar agora e vai contar. Ô, Silver, Olá, conta Silvestre. quem que vai ser julgado? Vai daí, Silver. Ainda bem que eu não. Se bem que eu tava lá, né? Pode sobrar até pra jornalista, pra gandula, pra segurança, pra todo mundo que tava dentro do campo. Michele, o Choque Rei não acabou, né? Então terá julgamento, sim, na próxima sexta-feira e respinga o noticiário do Palmeiras em relação a isso, do lado de lá do muro no São Paulo. Então vamos à lista de elementos que serão julgados. O Luciano foi expulso com 2 amarelos, fez o gol, comemorou lá, dando uma mini voadora na bandeirinha, tomou o primeiro amarelo, no final do jogo matou um ataque do Palmeiras, tomou o segundo, foi expulso, falou umas groselhas pro Klaus, então tá na súmula. Eu acho que o Luciano vai ser absolvido, já cumpriu suspensão, foi expulso por 2 amarelos, falou um palavrãozinho ali na saída. É o que eu acho, tá? Não é o que os auditores vão definir lá, os juízes do STJD. Zé Rafael e Nestor se agrediram mutuamente no túnel de acesso aos vestiários após a partida. O Zé esganou o Nestor. O Nestor revidou com soco, algo do gênero. O Sabino, o zagueiro do São Paulo, agrediu o historiador do Palmeiras, o Fernando Galupo, na saída do campo. Então esses caras aí, ó, esses 3 jogadores podem pegar pena de 4 a 12 jogos se condenados. João Martins, o auxiliar do Abel Ferreira, que foi expulso, saiu xingando bastante, partiu pra cima do árbitro, tá na súmula, pode pegar uma pena aí de multa de R$20 mil e também jogos. Anderson Barros, diretor executivo, um rapaz frio, tranquilo, pelo menos, né, com a gente, assim, no dia a dia, quase não atende a imprensa, né, uma figura meio escondida aqui que o Abel elogia muito. Não tô falando mal do Anderson não, né? O pessoal aqui diz que ele é um ótimo profissional, diretor executivo de futebol, tava no meio da treta, na súmula o Klaus colocou que ele foi chamado de tendencioso pelo Anderson Barros, também pode pegar multa e jogos. O Palmeiras responde ainda por gritos homofóbicos da torcida e objetos que foram atirados no gramado, pode pegar multa também financeira, perda de mando. Agora o mais provável aí, se for condenado, é jogar no Allianz Parque com portões fechados, se for condenado. E os 2 clubes envolvidos, ou seja, São Paulo e Palmeiras, de mãos dadas aí, podem também ser punidos por conta de tumulto, rixa, briga e confusão, Michele. Silver, o Paulo já vai comentar, o Alex também. Antes eu preciso dar uma notícia que acabou de chegar. Bruno Secom, do site gazetesportiva.com, acaba de mandar aqui para mim notícia que saiu no site da CBF agora. O atacante Pedro sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense. E após o atleta ter sido submetido a exame, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior do Pedro do Flamengo. O departamento da seleção já entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão e o atleta foi desconvocado para seguir o tratamento no clube. E, puxa vida, a nossa solidariedade ao atleta, isso é muito ruim. Mas nós estávamos acabando de falar do Dudu. Que está se recuperando justamente que tá disso. se recuperando justamente Não, dessa questão 9, 10 meses, hein? O Pedro já sofreu com o joelho. Ele ficou um tempo afastado. E é um jogador que no Flamengo não tem reserva pro Pedro. O Gabigol tá machucado também. Não, mas mesmo assim Nem o Gabigol não tá bem. Mesmo se o Gabigol tivesse, não tivesse machucado, o Pedro hoje é um nome assim fundamental. E quanto nós estávamos torcendo para que o Pedro pudesse na seleção brasileira. Ele estava treinando como titular. O Hendrick vai jogar no lugar dele, mas, pô, cara, eu lamento demais, cara. Lamento também. A solidariedade aí ao Pedro, aos familiares, aos amigos. Porque demora pelo menos uns 10 8 meses. meses, 9 meses, não tem jeito. Tudo que se fala em questão de joelho é muito complicado. Muito. Bom, e a briga do STJD? É uma vergonha, né? É uma vergonha esses atletas
precisam também ser mais profissionais. Não dá pra ficar brigando, partindo pra cima, o outro dando... Merece punição, todo mundo sim. merece pelo menos um joguinho pra falar, teve punição. Precisa acabar esse negócio no futebol brasileiro. Toda hora jogador reclamando com a arbitragem, e briga pra cima e pra baixo. Precisa acabar isso aí. Boa, Paulinho. Show. Ó, a Super Gêmeos ativaram aqui. Pessoal, a Gazeta Esportiva tá terminando. Muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.